Mas está acontecendo no Piauí, vai começar hoje a abertura oficial o encontro de colégio de corregedores dos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil. E autoridades estão vindo para o Estado para participar dos debates. Nós estamos recebendo uma dessas grandes autoridades. É o professor e advogado, seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Dotti René Ariel Dotti, com vontade, doutor René Ariel Dotti. Autoridade em direito penal, em direito processual penal, além de ser, como mais gosta de ser tratado, professor de direito e advogado. Professor da Universidade Federal do Paraná e advogado. Antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade. É uma grande autoridade na área do direito. E o senhor está participando desse encontro de corregedores, né, que acontece aqui no estado do Piauí, que autoridades que sabem que terão um desafio muito grande em 2018, um ano eleitoral pós-crise, ou no meio ainda de uma crise. Qual é o maior desafio que os corregedores terão durante o ano de 2018? Eu quero, inicialmente, cumprimentar todos os telespectadores, agradecer ao doutor desembargador Edivaldo Moura pelo convite e dizer que aqui em Teresina é possível que a partir de hoje nós tenhamos o início de uma revolução copérnica nos usos e costumes da educação política no Brasil. Por que eu digo isso? Porque na palestra de hoje eu vou procurar demonstrar a importância que há do fenômeno da educação política. Nós temos, lamentavelmente, o fenômeno do analfabetismo político, isto é, aquela pessoa que não sabe como votar, não é por ignorância, é porque ela, como diz, detesta a política. Ela não gosta de ouvir pronunciamentos políticos, ela não gosta de ouvir manifestações de partidos políticos. E isto é um equívoco, é um erro, que deve ser corrigido por iniciativa, inclusive, dos tribunais regionais eleitorais, por causa da criação das escolas regionais políticas. Elas têm a missão, que eu chamo, que é, digamos, uma mudança, uma revolução copérnica. Por quê? Porque elas devem ensinar às crianças o ensino fundamental e o ensino médio sobre o que é democracia, o que é o voto, o que é eleição, como se deve eleger. Então, criar uma cultura que não seja hostil à atividade política. Você acha que a educação regrediu nesse ponto no Brasil? Claro que sim, por uma razão. Porque nós tivemos, lamentavelmente, um hiato na formação da juventude brasileira nos tempos 60 e 70, quando os centros acadêmicos foram perseguidos, estudantes foram perseguidos por ideias. Eu lembro da época, eu era professor de direito, eu trabalhei como advogado contra a perseguição da ditadura militar e lamentava que aquele procedimento do governo militar, que durou 24 anos, iria, sem dúvida, ter um reflexo mais tarde... Em gerações futuras. Em gerações futuras, então, que ainda continuam, de certa maneira, mandando no Brasil. São gerações daquele tempo de políticos que mandam ainda hoje no Brasil. E afugentaram o potencial notável da juventude brasileira. E acredito que esse potencial não se perdeu, na medida em que ele pode ser renovado. É como a semente, é como a vida humana, ela se renova. Então as escolas agora, os tribunais regionais, estão muito preocupados em dar, digamos, esse tipo de lição. Dar uma nova formação para gerações futuras. Uma nova futuras. Formação para isso. Mas o senhor atribui muito a esse hiato que houve no período da ditadura militar ou o senhor relaciona esse desinteresse atual aos escândalos recentes de corrupção de 92 para cá? Em primeiro lugar, porque não há, lamentavelmente, nos meios de comunicação, a possibilidade de educar a juventude para a política, para a arte da política. Os meios de comunicação não oferecem, especialmente a televisão, debates sobre temas importantes da nossa sociedade. Eu gostaria que as televisões, além inclusive das grandes televisões do Rio, São Paulo, que exercem um poder de influência no Brasil todo, abrissem oportunidades, como a Constituição estabelece, para que programas regionais de televisão e rádio pudessem discutir os problemas da cidade,
do Estado, que o problema da cidade do Estado é o problema do Brasil. Sim. Então, eu estou vendo que a responsabilidade, em grande parte, é atribuída também a esse tipo de entretenimento que a televisão e o rádio oferecem, com as novelas das 6h30, das 7h30, das 8h30, etc. Mas você acha também que o noticiário influencia nisso na medida em que também noveliza os escândalos, para usar uma expressão? Mas é evidente, porque ele explora. Veja, é muito mais fácil para o repórter da televisão colher a matéria por telefone sobre o que está ocorrendo, ou pegar, inclusive, uma espécie de um clipe de assalto numa loja, do que fazer um trabalho de campo, de inquirir a população. A população não está sendo ouvida com os problemas nacionais. A televisão não está ouvindo nas fábricas, nas usinas, nas lojas, a opinião dos brasileiros. Isso é grave, porque o brasileiro se sente, de certa maneira, rejeitado quanto a isso. Ao passo que, se esse espaço ouvisse o operador da televisão que está aqui, ouvisse não só você, ouvisse o barbeiro, o motorista, o Brasil seria outro, porque formaria, digamos, uma cultura da opinião. A população nossa não tem cultura da opinião. Com a redemocratização, isso foi revisto, inclusive pelas rádios, que abriram espaço para que as pessoas falassem, e a televisão também. As redes sociais criam um novo momento, inclusive com um risco embutido, que é o do fake news. Exatamente. Como é que o senhor acredita que o fake news deve influenciar, o que são as notícias mentirosas espalhadas pela internet, com a ajuda das redes sociais, podem atrapalhar o processo eleitoral de 2018? Veja, eu vejo, inclusive, pela experiência dos últimos anos, a internet, as redes sociais, fizeram revoluções pacíficas com governos de muitos anos, o Egito, a Líbia e outros tantos, na chamada Primavera Árabe. Sim. Não houve um tiro, uma violência, mas sim a rede social que se multiplicou quase ao infinito para pressionar os maus governos que se retiraram. O problema agora é a informação distorcida, o fake news, a notícia falsa é o grande desafio, inclusive, para a democracia. Quando nós vimos nos Estados Unidos, que ao que tudo consta, foram trabalhos da internet que prejudicaram a campanha de Hillary Clinton. Hillary Clinton. E beneficiaram Donald Trump. E isso está sendo levantado. Sim. Os Estados Unidos é a maior prova mundial de que faz investigação dos seus próprios problemas, do seu próprio governo. É um exemplo mundial que eu vejo muito grande. Então, eu vejo como um desafio muito grande, mas que a justiça eleitoral, com a capacidade que ela tem, com a autonomia que ela deve ter, uma autonomia, ela terá meios para reagir a isso. Porque na medida que se cria um tipo novo nesse mundo assim maravilhoso da internet, deve-se também pensar na possibilidade de uma reação e uma vacina contra isso. Nós temos que ter uma vacina. Essa vacina tem que ser aplicada. aplicada. E a vacina é a educação. Mas, então ela tem que ser aplicada no eleitor e não necessariamente na justiça. Mas o eleitor é a educação. Um grande escritor francês dizia assim: qual é o primeiro problema da política? Educação. Qual é o segundo problema da política? Educação. O terceiro, educação. Então, a necessidade de educação política hoje em dia. Nós temos necessidade de educar politicamente o nosso povo. Não é educá-lo para um tipo de partido político, para uma ideologia, mas para que ele saiba a importância do voto. Ele é um homem, como dizia o grande escritor Olavo Bilac, o grande autor que foi Olavo Bilac, dizia inclusive assim: o voto é uma parcela da soberania nacional. Olavo Bilac não. Foi o ministro da Justiça que dizia que o voto é uma parte da soberania do Brasil. Mas não é a única forma de participação popular. A participação popular tem outras formas. Claro, também. Com a sua reivindicação, etc. Agora, José de Alencar, me enganei. José de Alencar foi o grande romancista. Sim. E foi ministro, inclusive, do Império. E dizia assim: o voto, senhores, não é apenas um direito subjetivo, é uma fração
da soberania nacional. Isso é um ditado notável. Tá né? certo. Para a gente finalizar, doutor René Dott, nós temos no Brasil uma polêmica instalada. Metade das pessoas uma parte das pessoas querem que o ex-presidente Lula seja condenado. Outra parte diz que é injusta a condenação do ex-presidente Lula. A parte que defende essa condenação diz que precisa a justiça fazer o seu trabalho. Outra parte diz que isso pode comprometer as eleições porque seria importante que ele participasse do processo eleitoral. Nós estamos diante de um fato que pode comprometer um pouco o resultado das urnas nessa medida ou de condenação ou não. O doutor Leandro Pausen, que é o desembargador que preside a turma que vai julgar o presidente Lula, diz que isso não deve preocupar quem trata de direito penal. Questões eleitorais são um acaso, mas o direito penal deve seguir o seu próprio rito. O que o senhor acha dessa situação que o Brasil deve viver? Eu acho que o Brasil deve ver tranquilamente um processo, embora ele tenha repercussão natural politicamente, mas os brasileiros devem confiar na justiça. Nós temos que ter, como dizia Rui Barbosa, na justiça, uma relação fundamental para a nossa existência. E é claro que, nesse momento, eu confio muito no Poder Judiciário do Brasil. Claro que poderia ser tido, como a minha opinião, como comprometida, porque eu sou advogado da Petrobras nesse processo como auxiliar de acusação. Mas eu creio muito na capacidade que tem a Polícia Federal, que tem o Ministério Público Federal, que tem a Justiça Federal, que não iriam, de modo nenhum, forjar um processo para criar um novo cidadão de Kafka. Sim. Porque eu não vejo que isso trará nenhum problema. Como não está havendo problema nas ruas, certas condenações de políticos do Partido dos Trabalhadores. A rua não está se movimentando nem para condenar, nem para absolver. Isso eu vejo com uma tranquilidade no país. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, doutor René Ariel Dott, professor, advogado e autoridade em direito penal e em direito criminal. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar a todos aqui. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo, doutor René Ariel.